onde eu quero a minha palavrinha lavanda. Vou colocar ela aqui, bem perto da lavanda, tá? Vou vir com aquele pincelzinho que eu usei, o roxinho. Tiro todo o meu excesso. Paninho, papel. Meu papelzinho já tá saturado, viro. Movimento circular, principalmente nas letras. Por que que eu não faço outro tipo de movimento? Porque senão a tinta vai borrar todinha. Então eu faço esse movimento. Se eu quero deixar a minha letra bem forte, bem escura, eu tenho que fazer um trabalho de paciência. Aplicar várias demãos, umas 2 ou 3, elas já vão ficando mais intensas. Eu não posso tentar fazer isso de uma só vez, porque senão eu vou borrar todo o meu trabalho. Olha lá, tá? Fica perfeito, não borra nada. Decidi onde eu coloquei a minha palavrinha lavanda, eu vou voltar com o meu stencil Paris. Vou escolher onde eu quero o meu Paris. Vamos lá? Onde eu vou colocar o Paris? Acho que aqui vai ficar bom. Vamos lá? Pego a tinta. Tiro todo o excesso e olha só. Então esse letreiro aqui, ele é bem maior, mas vocês podem ver que não tem dificuldade nenhuma. E vocês podem ver que na primeira vez que eu passo, fica meio falhado. Então isso é gosto. Se vocês quiserem deixar falhadinho assim, fica bonito também. Mas no caso eu quero deixar a cor bem definida. Então agora eu vou deixar um pouquinho aqui, ó, vou misturar um pouquinho do roxo. Vocês viram que eu nem lavei o pincel, né? Eu vim com a cor magenta, agora eu tô vindo com o roxo, fazendo uma sombra mais embaixo. Olha lá como que fica. Fica tonalizado, 2 tons. Fica bem bacana. Definir isso, ótimo. Lembra o meu carimbo de Paris? Eu posiciono ele de novo no mesmo lugar. E agora eu escolho uma das cores que eu tô usando aqui. Como eu tô seguindo o magenta e o roxo, eu vou seguir nessa linha mesmo. O que que eu vou fazer? Um efeito 3D no meu carimbo. O que que eu faço? Eu jogo ele um pouco para a direita e um pouco para cima. E venho com a minha tinta magenta, misturadinho com um pouquinho de roxo, tiro todo aquele excesso. E agora que eu preciso de uma pintura mais chapada. Tiro todo o meu excesso, vou misturar aqui um pouquinho do roxo. Olha lá o efeito que dá. Até aí tudo bem? Agora a gente vai quase para o último passo. A gente vai colocar luz na nossa lavanda, que é onde vai dar mais vida ainda para nossa peça, tá bom? Agora eu vou fazer a luz na minha lavanda. Eu venho com o pincel liner, vou usar a minha tinta branca, diluir ela um pouco na água, pouca coisa. Meu pincel hidratado e vou fazer a luz. O que que é a luz? É só para dar um pouco de vida na nossa peça. Então a luz funciona assim. Então o lado que eu decidi colocar a luz, eu tenho que seguir em todas elas, tá bom? Então eu venho e faço só um risquinho, ó. Eu dou uma boa carga no meu pincel. Tem lugar que não vai aparecer tanto, mas ele vai fazer toda a diferença na peça. Olha só, com o pincel liner, bem fácil, a tinta ela vai estar diluída, é só você seguir o desenho da sua folhinha da lavanda. Então não tem segredo algum. E olha só que diferença que fica uma lavanda com luz de uma lavanda sem luz. Bem fácil. A tinta, se o risquinho de vocês ficar um pouco mais grosso, um pouco mais fino, isso é normal. Elas não ficam todas assimétricas, então vocês não se preocupem com isso. Lembrando vocês que vocês sempre trabalham com a tinta acrílica, tá? Porque se pingar alguma água, pingar alguma coisa, não vai ter perigo de borrar a sua peça. E eu trabalhei embaixo também com a tinta acrílica por causa disso. Vamos fazer a luz na última aqui, ó. Eu viro um pouquinho mais e olha só.
eu ponho, é um risquinho só. Então, vocês podem ver que até na minha peça, ó, esse daqui ficou mais grosso, esse ficou mais fino, esse quase não apareceu. Então, não me preocupe em ficar retocando, tá? É uma pincelada e foi, deu certo. É importante, luz é isso, ela não tem que ficar 100% igual em todas. Então, olha só, tem lugar que tem lugar que não tem, olha aí. Tem lugar que fica mais grosso, lugar que fica mais fino. E a lavanda vai aparecendo. Então, aqui eu coloquei a luz nas minhas lavandas e agora eu vou posicionar esse enfeite aqui que vem no stencil. Eu não sei se é flor de lis, flor de lótus, mas é ele que a gente vai posicionar. Eu geralmente coloco ele perto da lavanda. O meu pincel já estava com aquela sujeirinha da tinta que eu usei, nem precisei colocar mais. Então, eu vou fazer esse efeito mais escuro e mais claro nas extremidades. Olha que bonito que fica, tá vendo? Fica meio tom. Aqui agora a gente vai trabalhar essas extremidades da nossa peça, para nossa lavanda não ficar voando assim na peça. Então, a gente vai dar uma esfumaçada, vai matizar alguma cor aqui no canto, tá bom? O que que eu venho? Eu venho primeiro de tudo com uma cor neutra. Eu gosto muito de usar o marrom. Tiro todo o excesso, porque é importante, pessoal, eu não trabalhar com excesso de tinta, ainda mais aqui nos cantos. Então, eu começo bem nos cantinhos, ó. Pincel redondo, ó. Vou fazendo esse movimento, ó, e vou descendo. E aqui eu não faço esse movimento, eu vou, ó, como se estivesse varrendo, ó, tá? Eu vou entrando pra peça, ó. Agora eu não faço o movimento circular, como se eu estivesse tentando varrer, limpar, olha lá. É onde eu vou esfumaçar toda a minha peça. Pego mais um pouquinho de tinta, tiro o excesso. Eu sempre começo pelos cantos, tá? A mesma coisa no outro e vou descendo, olha lá. Vou pegar mais um pouquinho de tinta. A minha intenção é deixar o cantinho sempre mais escuro. E aqui, pessoal, se eu entrar um pouquinho aqui, ó, se eu quiser subir aqui um pouquinho, não tem problema. Eu posso subir, eu só não posso deixar aquela marca de parada assim, sabe? De pincel. Daí eu pego mais leve, ó, e vou subindo. Olha lá. Posso subir aqui um pouco. Olha que fácil. A mesma coisa aqui. O importante é eu fazer isso nos cantos da peça e nas laterais. Isso vai dar um fechamento para minha peça. Se vocês quiserem, vocês gostam de uma peça mais cheia, vocês podem trabalhar um outro stencil de arabesco aqui no fundo, bem suave, uma marca d'água bem clarinha, fica bonito também, tá? Mas hoje a gente escolheu trabalhar com esses dois aqui somente, mas é bacana também. Fica a dica, né? Olha lá, em alguns lugares fica um pouquinho mais escuro, não se assuste. É só você vir com o pincel, ó, dar uma descidinha, ó. Achou que borrou? Vem e puxa, começa a varrer. Começa a varrer, que a tinta mistura e não fica parada naquele lugar. Outra coisinha bem bacana que fica, aproveitando que eu já tô com o meu pincel com esse chocolate, eu faço um pouquinho aqui no fundo da minha lavanda e dou uma descidinha aqui, ó. Tá? Bem no cabinho aqui dela.
só para dar uma queimadinha nela. Se vocês quiserem usar aqui, ó, nesse canto que é a ripa, vocês podem passar também o pincel só. Ele vai dar uma leve tonalizada. Fica bacana, tá? Ó. Tá? Ó, fica bem legal. E olha só, depois para finalizar a peça, o que que a gente faz? A gente passa uma goma laca incolor e depois o verniz de preferência de vocês. Acabamento fosco ou acabamento brilhante. Eu aconselho para esse tipo de peça o acabamento fosco. Um bom verniz à base de água, não precisa ser à base de solvente, porque essa é uma peça de decoração interna. Então aqui, ó, pessoal, só finalizando, ó, os cantinhos eu tenho que deixar bem escurinho. Se vocês até quiserem passar um cantinho com preto, pode até ser. A gente fez isso daqui, eu dei a dica para vocês do verniz e de repente num outro vídeo a gente pode até ensinar umas dicas com verniz para não deixar a marca de pincel. E olha aqui, vamos mostrar a peça finalizada e muito fácil de fazer. Vocês viram só que rápido, prático e grau de dificuldade zero. Espero que vocês gostem.